Olá, bom dia para todo mundo. Hoje é sábado, não sou judeu, mas vou começar a respeitar o sábado, né? O Shabá dos judeus, né? Fazer o que o Senhor determina. Nós aqui no Brasil fazemos o domingo, né? O domingo é o católico que estipulou isso, mas o certo está na Torá, né? Está na Torá é para guardar o sábado, é o Shabá. Tá bom então. E como eu prometi, sempre que começar uma postagem para vocês, eu começo com o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu estou orando o Pai Nosso porque se você for analisar a oração do Pai Nosso, é que a maioria das igrejas, entre parentes, né, igrejas e evangélicos e etc., eles não oram o Pai Nosso, né? Eu frequentei todos os cultos da maioria das igrejas, uma ou duas ou três é que ora o Pai Nosso. E o católico, incrível que pareça, é tão pichado, né, pelos evangélicos, né? Os evangélicos, eles metem o pau que eles, no evangelho não ora o Pai Nosso. Você pode ir no culto, que ele não fala nada com o Pai Nosso. É tudo eles que bolam, entendeu? Tá errado, né? Porque a maior oração que existe é o Pai Nosso, porque foi nos ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Aliás, eles não falam, né? Na maioria dessas grandes igrejas aí, eles não falam muito o nome de Jesus, né? Já reparei na Igreja Universal, por exemplo, na porta da Igreja Universal em letras garrafais. E Jesus Cristo é o Senhor pequenininho, né? Ele não tem muita vantagem, ele não tem muita vontade de divulgar o que Cristo falou, porque de acordo com o que Cristo falou, eles estão tudo errado, né? A verdade é essa. E eu falo para vocês, eu não sou pregador, não sou profeta, não sou nada, mas foi me revelado por Deus que eu sou, pelo que eu fiz quando eu era adolescente. Eu fiz um voto com Deus, eu fiz um pedido, eu senti que a minha vida estava correndo perigo de morte por causa da situação que eu vivia na época, né? Eu era menino de rua, morava em rua e tudo, estava exposto a todas, né? A maioria dos garotos que foi criado comigo na rua já partiu todo mundo, eu estou aí. Mas chegou uma hora que eu senti que o negócio não estava muito bom. Eu sempre tive uma fé, graças a Deus, eu sempre tive a fé é o Senhor que bota no nosso coração. E eu sempre tive uma fé muito grande. Eu até brinco, né? Falo que existe o que Jesus fala, que você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já move uma montanha. Então eu devo parar uma guerra nuclear, porque o tamanho da minha fé é o tamanho do pão de açúcar. Eu falo brincando, mas é isso mesmo, minha fé é muito grande. Então, o pedido que eu fiz ao Senhor Jesus foi isso mesmo, entendeu? Eu me entreguei 100%, tanto de corpo quanto de alma, tudo. Então, a partir do momento, eu acho que eu nasci já com esse propósito, porque eu fiz esse voto com Deus sem ter muito conhecimento da palavra dele, tudo. Eu assisti os filmes, que antigamente passavam os filmes no cinema. Todo cinema no Rio de Janeiro passava, na época do Natal, passava os filmes. Agora não passa mais, né? Mas ele tem me revelado, ele me isolou, eu estou num lugar isolado, sozinho,
no meio do mato, eu e 2 cachorros. Tem um mercado aqui perto, estou precisando de alguma coisa, eu vou lá. Já fiz algumas amizades, mas ele continua, quando eu faço as coisas erradas, ele sempre me pune. E ele me puniu, eu acho que foi sábado passado, não sei que dia foi, acho que foi segunda ou terça. Eu estava subindo a escada da minha casa, é uma escada de uns 6 metros mais ou menos, e é de mármore duro, um negócio bem duro mesmo. Eu, no meio da escada, eu tive um mal súbito. O mal súbito ele tem vários tempos. Ele pode ser o que aconteceu comigo, que é aquele mal súbito que você apaga e volta automaticamente. Foi o que me salvou. Porque se eu tenho um mal súbito no final da escada, pego todos os degraus e é um mal súbito de 2, 3 minutos, eu não estava mais aqui para falar com vocês. Mas o mal súbito foi o quê? Foi aquele mal súbito que você apaga e volta ao mesmo tempo. Deu tempo de eu me virar, olha aqui, ó. Olha, deu tempo de eu me virar e escorar a queda com a mão e amortecer um pouco. Aí eu deu uns pontos aqui, meu joelho foi embora, tá todo quebrado. Tô que nem o meu amigo Cândido. Tô andando que nem ele, o joelho, agora eu sei qual é a dor que ele sente. O joelho aqui pelo pacto, mas já está melhorando, graças a Deus. E o pé também, eu bati com a cabeça, mas incrível que pareça, eu sempre sofri quedas, tudo, soco na cara que eu levei, de muita gente, não, uma vez, Serginho do futebol, ele testemunha, um cara muito forte, uma vez eu estava sentado, estava surtado, ele me deu um soco na cara com toda a sua força e eu não apaguei. Então isso aí, o Senhor já me revelou o porquê disso. Existe na Torá, está em Números, capítulo 6, versículo 1 a 21. Entendeu? É onde fala que qualquer um pode ser. Você que está me ouvindo agora, você pode virar um nazireu. Foi o que aconteceu comigo. O voto que eu fiz com Deus, ele me tornou um nazireu. Aí o que ele faz? O Senhor prepara, né, o nazireu por um tempo e depois ele usa o nazireu na maneira que ele achar conveniente. É o que está acontecendo comigo. Né? Eu sou um nazireu porque o Senhor Jesus já me revelou. Eu sempre achei que tinha alguma coisa a ver, agora eu tenho certeza. Eu digitei aqui na Torá, porque eu falo para vocês que eu estou falando, eu falo que eu sou um nazireu e vocês ficam rindo, tá maluco, tá bom. Vamos ver o que a Torá fala sobre um nazireu. Vamos lá, eu digitei aqui no Google. Por isso que o pessoal que não gosta, não é muito chegado a Deus, não gosta do Google. Por causa da internet em si, né? Vamos lá. Eu perguntei assim, o que significa na Torá dos judeus ser um nazireu? Aí o Google me respondeu isso aqui, ó. A Torá aborda a figura do nazireu em hebraico, nazir, que significa consagrado ou separado, principalmente no livro de Números, capítulo 6, versículos 1 a 21. Ela estabelece as leis e a representação simbólica do voto de Nazireu, foi o que eu fiz, que é um compromisso voluntário e temporário de consagração especial a Deus. Entendeu, gente? O que eu sou? Eu fiz esse voto. Agora, se vocês quiserem acreditar, acredito. Se não quiser, paciência. Meu filho não acredita muito. A representação do nazireu na Torá é marcada por 3 proibições principais, que simbolizam um estado elevado de santidade e separação para o serviço divino, entendeu? Deus estava cuidando de mim para mim fazer o serviço divino, que é isso que eu estou fazendo hoje, tá bom?
comparável em algum aspecto à santidade do sacerdote e do sumo sacerdote. Olha a importância que tem de você ser um nazireu. É como se você fosse um sacerdote do judeu lá que cuida das coisas do Criador, né? Cabelo não cortado, 2 pontos. Durante todo o período do... Poxa, tá dando problema aqui. Cabelo não cortado. Durante todo o período do voto, o nazireu não podia usar navalha ou tesoura no cabelo, deixando crescer livremente. O cabelo comprido servia como um sinal visível do seu voto e da sua dedicação contínua a Deus. Entendeu, gente? Olha a importância disso. Proibição de contato com mortos. O nazireu não podia se contaminar tocando em um cadáver, mesmo que fosse de um membro da família próxima, como pai e mãe. Eu nunca fui em enterro de ninguém. Uma vez eu fui da família Renha, para variar, né? Sou muito ligado à família Renha. João Pedro era um cara que era irmão do Dr. Geraldo Renha. Ele teve aquele problema, quem bebe muito, que ele bebia muito uísque, e teve esse efizema. E o Dr. Geraldo falou, eu vou lá ver o João, quer ir? Aí eu entrei no carro do Dr. Geraldo e ele me levou lá, ali na Beneficência Portuguesa, no Catete. Aí eu fui para ver, porque eu gostava muito dele, ele também gostava muito de mim. Eu era criança aí, eu devia ter era adolescente. O Dr. Geraldo botou dentro do carro, eu fui lá, entrei no hospital e tudo. Aí o Dr. Geraldo, olha, tá naquele quarto ali, vai lá fazer uma visita a ele, que eu vou ver um negócio aqui, depois eu vou. Aí eu me caminhei para a porta, né, acho que não lembro o número do quarto, abri. Quando eu abri, aí entrei, quando eu cheguei perto da cama dele, eu tive um negócio tão grande, rapaz, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, uma coisa muito ruim, que ele não estava morto, mas você já viu como é que fica o estado da pessoa quando está com efizema, né? Pessoa que bebe muito, quando pega um efizema, já viu como é que fica? É reduzido a um terço do que é. O cara é um cara de 2 metros de altura, ele fica com no máximo 90 centímetros, quase 1 metro. E aí aquilo me deu um negócio, ele não tava podendo falar, não estava nada, porque ele estava, né, dormindo, não sei. Aí eu saí, eu passei mal, sinceramente. Aí é porque, né, proibição de contato com morte. O João Pedro não estava morto, mas o senhor proíbe, né, de ter qualquer contato com pessoas. Aí eu nunca fui no enterro da minha vida, eu sempre falei isso, as pessoas não acreditam, eu nunca fui. O único enterro que eu fui na minha vida foi da dona Olga Renha. Por que eu fui no enterro da dona Olga Renha? Porque Deus permitiu, porque minha dívida de gratidão com ela era muito grande, porque ela foi a única família que me aceitou, todos os membros, né? Ela, os filhos e o próprio Dr. Geraldo, nunca foi contra. Eu frequentava, e as pessoas não conseguem entender isso. Eu frequentava vários lugares, mas sempre tinha alguém contra. Entendeu? Meu amigo Lino, por exemplo, ele, poxa, era meu parceiro, meu amigo, meu irmão, mas a mãe dele me odiava, falava que eu era maconheiro, e quem me conhece desde criança sabe que eu nunca fumei maconha. Entendeu? Então é isso, é proibição de contato com mortos, essas coisas. Aí eu fui no enterro da dona Olga, toquei violão para ela, cantei a música que ela adorava, eu me despedi dela, entendeu? Do espírito dela, né? Porque a gente morre, a carne volta pro barro. O que vale é o espírito, está dentro, né? Que um dia vai comparecer no tribunal do Senhor, né? No grande tribunal do Senhor.
proibição está aqui, proíbe, eu não posso ter contato com gente morta. Meu irmão morreu agora, eu mandei meu filho ir, que eu não fui. Eu sei que eu não posso ir. Simbolismo. O status de Nazireu permitia que um leigo, pessoa comum, no meu caso, atingisse um nível de pureza ritual semelhante a de um sumo sacerdote. As restrições visavam a santidade e a separação do mundano. O cabelo, em particular, era foco da sua consagração e a marca física do seu voto. Quem me conhece desde garoto sabe que eu sempre tive o cabelo grande. Não era grandão que nem dos meus irmãozinhos, Zé Paulo, Geraldo, né? O cabelo deles era muito grande. Mas o meu já era grande também, mas era mais ou menos, mas nunca foi pequeno. Agora é que andou pequeno, mas já estou deixando crescer de novo. Agora é que o Senhor me revelou que eu sou um autêntico nazireu e ele está me concedendo o que eu pedi, porque eu pedi isso a ele. No dia que ele estivesse nessa guerra espiritual que a gente está tendo hoje, para ele me botasse como guerreiro do lado do filho dele. Isso que eu pedi a Deus. E ele, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, graças aos anjos do céu, graças a todo mundo, ele concedeu esse pedido. Eu estou todo quebrado. Estou com 77 anos, mas não morri ainda não, gente, tá? Eu só vou morrer quando o Senhor quiser. Que os nazireus só morrem quando o Senhor ordena. Não tem esse negócio de o homem determinar, vamos matar o Nelson, não. É a hora que ele vai decidir, a minha hora é ele que decide, é o Senhor Deus. Por enquanto vocês têm que me aturar, vou dar uma desagalo, né? Vocês vão ter que me aturar. Até o homem me levar, vocês vão ter que me aturar. Conclusão do voto. Ao final do período do voto, cuja duração mais comum era de 30 dias, o nazireu devia ir à entrada da tenda do encontro e apresentar sacrifícios específicos a Deus. Em seguida, ele raspava a cabeça e queimava o cabelo como parte da oferta. Eu nunca fiz isso, mas eu cortei meu cabelo, né? Dei uma cortada no cabelo, mas agora eu não vou cortar mais não. Olha aqui, ó. Isso aqui, o cabelo, foi o Senhor Deus que me deu esse cabelo, essa barba aqui, foi o Senhor Deus que me deu. Então por que eu tenho que tá bonitinho, né? Que nas igrejas aí, viu lá os pastores, tudo terno, gravata, barbinha feita. Onde é que está escrito isso? Não tem lugar nenhum escrito isso. Isso aí é muito usado nas forças militares, né? A primeira coisa que faz lá, que fizeram comigo quando eu fui servir, foi cortar meu cabelo. É uma coisa também que eu abomino, né? O serviço, o nome já diz, serviço militar obrigatório. O Senhor Deus dá o livre-arbítrio, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele dá o livre-arbítrio. Com que autoridade que o Exército, Marinha e Aeronáutica obriga as pessoas a servir? Autoridade de Satanás, né? Porque de Deus não é, porque Deus dá o livre-arbítrio. Né? Dá o livre-arbítrio, ele não obriga ninguém a servir Exército, Marinha, Aeronáutica, esquimbal que fosse. Ele não obriga ninguém. A verdade é essa, né? Mas aqui no Brasil é obrigado. É duas coisas que eu abomino, né? É votar. Eu tive que votar até 70 anos, eu tive que votar. Votei obrigatoriamente. Mas me arrependi. Sempre que eu me votava, eu me arrependi bravamente. Um dos votos que eu mais me arrependi foi do senhor aí que está no poder atualmente. No primeiro mandato que ele entrou, eu votei nele. Aí ele fez um mandato maravilhoso, de 4 anos. Boa, muito bom, né? Legal. Poxa. Eu falei, caramba, dessa vez eu acertei, aleluia. Mas no próximo mandato, aí foi aquilo tudo que aconteceu lá, né? Petrobras, não sei o quê,
os caras que trabalhavam com ele, tudo falando que roubou mesmo. Agora, como é que pode, se os políticos que estavam com ele, que ele botou no poder, roubaram pra caramba, será que ele não tinha a noção para saber que as pessoas estavam roubando? Todos eles, né? Os políticos já confessaram, foram presos, caramba, mas mesmo assim ainda tem gente que apoia esse partido, né? Que foi um presidente militar, previu isso tudo que está acontecendo. Todo mundo sabe quem é o presidente. Militar ele, né? Ele previu isso tudo, que se entrasse no poder, só ia sair a custo de muito sangue brasileiro. Vai tirar eles do poder agora sem sangue, eu quero ver. Só tem uma pessoa que consegue tirar eles do poder sem sangue. Com uma palavra ele tira. Ele está chegando aí, né? Aleluia. Obrigado, Senhor. É isso aí, tá bom? É isso aí. Então, é isso aí. Eu não estou aí na área. Para o que der e vier. Tá? Tudo que eu falo, eu não tenho aqui na minha casa, você vê que só tem quadro meu que eu pinto, que eu boto na parede, não tem um livro aqui. Eu tenho no celular, no computador, tenho a Bíblia para mim estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu estou estudando muito. E eu estou gabaritado para falar com qualquer pastor, né, desse pastor, teólogo que leu, né, tem 300 livros no escritório dele, para falar sobre os ensinamentos de Jesus, eu já estou capacitado para falar com qualquer um, tá? Qualquer um. Não tenho medo nenhum. Eu tenho quase certeza que o Senhor está me preparando para um dia eu vou me confrontar com essas figuras. Né? Que não são nada mais, nada menos de que discípulos de Satanás, né? É o que Jesus fala. Para fazer o que eles fazem, mas não ser como eles, né? Jesus fala isso. Se o Jesus fala, ele não erra em nada que ele fala. E eu estou procurando na escritura do Senhor Jesus. Não estudei os profetas lá atrás, que falam do Senhor Jesus também. Mas os ensinamentos do Evangelho, né, do Senhor Jesus, ainda não achei ele falando: eu fundo a minha igreja aqui nessa terra, hoje eu fundo a minha igreja aqui. Eu não consegui ainda encontrar. Ele fala para Pedro que ele vai se basear na fé do Pedro para fundar no futuro a igreja dele. Eu edificarei, que ele fala. Ele não fala: Pedro, poxa, a tua fé é muito grande, meu pai revelou, então eu vou fundar a minha igreja aqui agora, Pedro. Vou te dar a chave do reino. Estou batendo aqui, tá acabando a câmera mexeu. Entendeu? Eu não estou procurando, mas desculpe as pessoas que estão frequentando a igreja, acreditam com o pastor. Porque o pastor que acha que é Deus, né? Eles se acham maior do que Deus. Deus determina uma coisa e eles determinam outra. A hora do batismo é Deus que bota no teu coração. Então, quando você procura um pastor, eu quero me batizar, a obrigação do pastor é batizar logo, porque foi Deus que botou no coração da pessoa. Então tem que batizar, o pastor não tem que saber a hora se é verdade, se não é, ele tem que batizar e calar a boca, porque é uma ordem do Senhor Deus. Não, mas na igreja que eu estava, eu fiz um curso, que eu sou contra esse negócio de ter que estudar também. Jesus agradece ao Pai por ele revelar as coisas para os pequeninos. Pequeninos são pessoas que não têm cultura, não estudaram nada. É um dom, isso é um dom, vem de Deus. Você encontra uma pessoa mais abençoada numa roça, uma mulher que tem uma fé do tamanho do grande, que dentro desse culto aí,
né? Culto não, né? Esses bailes de carnaval que se tornou, né? A nossa... A brincadeira que virou o nome de Senhor Jesus, o nome do Pai, né? Mas o Senhor está lá no Apocalipse, o que esses caras vão fazer, né? O chamado Nicolaítas, né? Jesus tem ódio deles e eu também. Então é isso, gente, está explicado o que aconteceu comigo, foi o Senhor me punindo, porque Ele me pune mesmo, desde que eu sou garoto, sempre que eu faço alguma coisa, Ele sempre me protegeu, mas Ele sempre me puniu quando eu faço a coisa errada. E eu fiz muita coisa errada no Rio de Janeiro, né, que eu vivi lá 76 anos, mas fiz muita coisa boa também, né? Muita coisa que tem no Rio fui eu que botei no caráter do carioca. Por isso que o meu amigo Tiago Viola, né, que foi meu... Eu sem querer batizei ele no mar, que eu fui a primeira pessoa que afundei ele no brejo, água, na época era água suja, eu peguei ele da mãe, daqui que eu vou levar ele no mar. Primeira vez que ele foi no mar, eu que levei ele. Aí eu fiz a submersão nele, porque eu sabia, porque eu aprendia, né, a dar aula para bebê e tudo. Aí fiz a submersão. Aliás, vou ensinar isso a vocês. Você que tem bebê, você chega em piscina, mar, qualquer lugar, você pega ele, a criança bota no colinho, fica sempre pertinho do colo, nunca afasta a criança. Aí aquilo dá pavor na criança. Você bota a criança, cola no teu peito e entra no mar ou na piscina, em qualquer lugar com ela. A criança presa no peito. Não faz isso aqui de sair, andar com a criança no mar e na piscina com a criança afastada do corpo, não. Traz a criança por peito, cola ela no peito, se for homem, cola no peito, se for mulher também cola. Aí entra, se for piscina ou for mar, tanto faz, entra e vai acostumando ela, porque a criança, eu lembro quando eu fui batizado, eu lembro até hoje que eu tinha pavor do mar, porque o mar é uma coisa muito poderosa, né, meu amigo? Quem foi que fez o mar? Então, por isso que as pessoas temem o mar, e quem não teme o mar geralmente morre. Quem brinca com o mar, morre. Por quê? Quem fez o mar foi quem foi que fez o mar, meu amigo. Quem fez o mar? Então você não pode brincar com o que ele fez, né? Quando eu fui batizado na Praia Vermelha. Não fui batizado, minha mãe me levou a primeira vez. A mesma coisa que eu fiz com o Tiago. Eu lembro, está na minha memória até hoje, olha que eu era criança, eu devia 3, 4 anos, quase não lembro as coisas, criança, mas eu lembro disso. Me pegaram e me levaram no mar, eu derrapa pra caramba. Ai, meu Deus, eu quero falar. Chorava pra caramba. Mas é porque, cara, quando você vai pro mar a primeira vez e é batizado no mar, é muito forte. Eu batizei esse garoto chamado Tiago Viola, ele era da minha rede, era filho do meu amigo Canela, e a Carla sempre chegava cedo, ela vinha na frente com o Tiago, que foi o primeiro filho dela, ele vinha, eu estava sempre, chegava na Praia do Flamengo 6 horas da manhã, né? Eu acho que já era uma função que Deus me dava para tomar conta de tudo ali. Aí eu peguei o Tiago, levei para a piscina, o que aconteceu? Eu peguei ele com... Eu não tinha, eu acho que eu nem tinha, acho que eu já tinha aprendido a mexer com crianças, a aula, não lembro. Porque eu andei trabalhando na piscina, e eu vi os professores fazendo, então eu aprendi muita coisa. Tanto que eu dei aula de natação, né? Aliás, tudo que eu observava, eu aprendi as coisas assim. Minha irmãzinha Fátima, ela fala isso, pô, o Nelsinho, ele nunca estudou, nunca fez nada, mas ele sabe fazer um monte de coisa. É porque eu faço as coisas, Fátima, eu sei que você ouve minhas postagens, é porque eu sempre, antes de fazer alguma coisa, eu oro ao Senhor para Ele me ajudar. Então, quando a gente, antes de fazer alguma coisa, em vez de ir para os livros e orar ao Senhor, é Ele que é o que se torna o professor. Então eu nunca precisei de aprender nada em colégio, em faculdade, nada, porque
eu pedia ao mestre dos mestres para ser meu mestre. Tem coisa melhor do mundo do que você aprender as coisas com o próprio mestre do universo, que é o Senhor Jesus? Ele me ensinava tudo. Tudo que eu fiz, aprendi violão, professor de violão. Aprendi a nadar, professor de natação. Aprendi a jogar tênis, fui professor de tênis. Tudo que eu aprendia, depois eu ensinava, porque eu aprendi olhando os melhores. Futebol, que eu nunca fui muito bom. Eu era daquele cara assim, meio rompedor, não tinha medo de nada, eu passava por cima, não estava nem aí. Eu cheguei a jogar pelada da morte na Praia do Flamengo. O pessoal da antiga sabe que pelada é essa. Não é qualquer um que jogava não, porque o bicho, o nome da pelada era Pelada da Morte. E o apelido era Sangue e Areia. Porque a pelada sempre saía um quebrado. Tem uma história também que tem nessa pelada aí, como aconteceu com o Manuel Português, foi muito boa, que um cara quebrou a perna dele e 2 anos depois ele pegou o cara. Ele prometeu que um dia ia pegar e pegou. Mas tudo bem, deixa eu falar. Então, voltando a falar, eu sou nazireu, tá bom, gente? Então, se você não acredita, paciência. Se acredita, eu estou sempre fazendo minhas postagens, agora eu aprendi a mexer no YouTube. Eu posto também, aprendi a postar no Facebook também. Se vocês quiserem acreditar no que eu estou falando, se Deus tocar o coração de vocês, tudo bem, é com vocês mesmo. Mas se quiserem continuar rindo, ele é maluco, então paciência. Depois a gente vai ver como é que fica isso aí, né? Eu estou fazendo a minha parte. Eu fiquei 76 anos no Rio de Janeiro, falando tudo através das minhas músicas, tudo, falando tudo que estava errado, né? Algumas pessoas ouviram. O meu parceiro de música, antigamente, Luiz Carlos Persegano, hoje ele é padre lá no Paraná, Luiz Carlos Persegano. Estudava no Banco Brasileiro, onde eu participei de um festival com uma música minha. E ele, com a música dele, ele tirou o primeiro lugar e eu o segundo. Mas a letra, depois eu analisando bem, a minha letra era uma letra, com a minha letra sempre de prevenção, alertando as pessoas. A dele não. A dele era afirmativa, né? A letra dele era muito. A frase eu lembro até hoje. Já parou para pensar há quanto tempo tentamos, desde aquele domingo de Ramos, e nada adiantou. Tenho carro, TV e telefone, mas queria ser assim como você. Sem nome, sem sobrenome. Se tem fome, come. Isso aí eu resumo. Essa música foi feita para mim. Nunca falou, mas eu sei que foi. Entendeu? Porque nessa época eu era professor de violão, dava aula de violão para ele, ou para a irmã dele, não lembro bem. Eu era perito em chegar na casa dos meus alunos. Opa, o que tem para comer aí? Aí que eu estava sempre com fome. Aí eu dava aula, comia primeiro, né? Todo mundo, graças a Deus, meus alunos sempre foram sempre maravilhosos comigo. Eu dava aula de rua, mas eu morava na rua, ninguém sabia. Aí na casa dele eu era muito bem tratado, entendeu? Eu frequentava nessa época a igreja católica lá do Corne Velho, que o pessoal da antiga vai lembrar, a igreja lá onde o Flamengo lá tem o santo lá, né? São Judas Tadeu, a igreja, fala que o santo lá é o santo protetor dele. Eu andei frequentando aquele grupo jovem lá. Tinha um padre lá que eu nunca esqueci o nome dele, que ele era um padre muito bom. Padre, acho que era Lessa. Era o responsável, né, lá pelo grupo jovem e tudo. E eu frequentava o grupo jovem, fiz amizade com a Jaqueline. Eu tinha uma música chamada Epílogo, que ela cantou no festival. Agora não lembro qual foi o festival, acho que foi no Franco Brasileiro mesmo, que eu acho que eu botei 2 músicas. Tirei 2º e 3º lugar, eu não lembro bem. O Rubens Vermelho, que eu toquei violão com o irmão do Rubens, com o Pitu. Ele que tocou violão comigo na música Tente.
E o Ivan Pitu, outro dia falando com ele, ele me lembrou que a gente fez um som no Zacarias, eu nem lembrava. Eu toquei nessa escola toda aí. O Santa Úrsula, Franco Brasileiro, Bennett, eu fiz muito show. Eu sou dessa época aí, o pessoal dessa época aí vai lembrar de mim. Beleza? É isso aí, galera. Hoje tá dado o recado, tá bem? Se prepara, que ainda está em tempo ainda, porque tudo está acontecendo que o homem falou aí. Lê Mateus, sempre falo, lê Mateus, principalmente se liga no capítulo 24, tudo que ele está falando está acontecendo, gente. Acorda, né? Ora um pouco, pede a Deus para clarear essa cabeça aí, porque o diabo está agindo. Ele não quer que ninguém se conversa, porque ele sabe que ele está ferrado. Ele quer levar, quanto mais gente ele puder levar, ele vai levar. E os discípulos dele, né, estão aí, estão firmes e fortes no plano que eles têm diabólico, que é persuadir as pessoas e não deixar as pessoas. Jesus previne isso. Está lá, por isso que eu mando ler Mateus. Ele previne que quando estivesse na época que a gente está vendo até hoje, muitos dos escolhidos iriam ser enganados. Esse é meu papel, gente. É levar a minha palavra para os escolhidos, que está sendo enganado por essas seitas aí. É cheio de seitas. Entendeu? Não tem igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja. Eu estou procurando, meu Deus. Você chega para o seu pastor e pergunta, tem um maluco lá na internet falando que Jesus não fundou igreja nenhuma. Só pode me dizer onde é que está escrito na palavra, né? Onde é que está escrito que Jesus fala categoricamente, hoje eu fundo a minha igreja na terra. Onde é que está escrito isso que eu não consigo encontrar? Pergunta lá o teu pastor lá, cara. Onde é que está escrito? Ele vai falar aquele versículo do Pedro. Mas ali ele fala no futuro. Ele fala, na fé do Pedro, né? Que o Pai revelou. O que ele fala? O que ele fala? Ele fala, eu edificarei. Eu só tenho primário, mas eu sei que edificarei está no verbo futuro. Então ele não fundou igreja droga nenhuma ali. Para de ser otário. Ele fala no futuro, eu edificarei. Se ele tivesse fundado a igreja naquela hora, já estou falando demais, quando começa a tossir é que eu fico nervoso. E Deus já está mandando eu calar a boca. Entendeu? Eu edificarei. Se ele tivesse fundado a igreja, ele falaria, Pedro, poxa, o meu pai te revelou isso, não foi os homens não. A tua fé é como rocha, como pedra. Jesus fala para ele, aí fala, vem cá, eu vou, baseado nisso, eu vou fundar a minha igreja hoje. Mas ele não fala isso, gente, ele fala, eu edificarei, quer dizer, no futuro. E a palavra sinagoga, na tradução do grego para o português, não significa igreja. Jesus nunca entrou em igreja. Ele trava na sinagoga, procura aí no Aurélio, sei lá, qualquer lugar aí, o significado original da palavra, de um grego, que a palavra sinagoga é grega. Procura a tradução, não é igreja. A palavra sinagoga, a tradução para português, não é igreja. A palavra igreja foi inventada, eu acho, foi pelos romanos. Que os romanos, parece que, não tenho certeza disso, mas eu acho que quando os romanos viram que o Senhor Jesus, o que ele deixou, a semente que ele deixou, né, estava tomando um tamanho de tal proporção, que teve um tal de imperador lá que falou, epa, peraí, não, vem cá. Aí tomou conta da igreja, aí fundou a primeira igreja, a primeira religião, primeiro papa, primeiro blá blá blá, primeiro um monte de coisa, né? Acorda, gente, acorda. Eu sei que você é católico, vocês não gostam que eu falo isso, mas essa raciocina, cara. Onde é que está escrito na Bíblia, Jesus quando esteve aqui, quando ele estava para morrer na cruz, ele entregou a mãe ao discípulo e o discípulo à mãe.
Cara, ele se isenta da mãe. Como é que o católico faz que Maria foi coroada no céu? Quer dizer que Maria vale mais do que os serafins, né? Aquele anjo poderosíssimo que Deus tem lá, que bota ele para fazer as coisas todas. Ela é superior a todos os anjos. Jesus fala que João Batista, nascido de mulher, era o maior na terra, mas ele fala que no céu João Batista é o menor. Como é que pode Maria? Maria era uma serva de Deus, cara. Deus usou o ventre dela para trazer o filho para o mundo. Isso foi uma grande aventurança? Foi. Claro que foi, ela foi escolhida, porque ela era uma pessoa boa, ela era discípula de Deus legal, ela cumpria as palavras e tudo. Aí Deus concedeu, né, transformou ela na bem-aventurada, porque ela pariu, não foi mãe, ela pariu. Esse papo furado de que Maria é mãe de Deus também é brincadeira, né? Ela pariu. O Senhor Deus usou o ventre dela para ter um filho, porque ela merecia. Merecia ou merece, não sei. Mas o católico botou que ela foi coroada, que é rainha. Pô, rainha no reinado é o segundo poder. O rei depois vem a rainha. Quer dizer que no céu é Deus depois ela. Aí Jesus vem em terceiro. Tá vendo que eu não tenho cabimento isso? Eu não tenho estudo, não sou teólogo, não sou nada, mas pensa bem, cara. Se ela foi coroada rainha, quem é o rei? Quem é o rei? É o Senhor Jesus, né? Mas quem é acima do Senhor Jesus? O Senhor Jesus nunca declarou, nunca se auto-chamou de Deus. Os judeus mataram ele por causa disso, que falavam que ele estava falando que era Deus. Jesus nunca falou que era Deus. Jesus falou que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então, quando ele falava, o Pai estava nele, era o Pai falando. Mas ele sempre chamou o Pai de meu Pai que está no céu. Ele nunca falou, como é que ele chama o Pai de meu Pai que está no céu? Como é que ele pode ser Deus se ele chama o Pai? O Deus é o Pai, ele chama meu Pai que está no céu. Então, ele nunca chamou. Mataram ele por causa disso, né? É por causa da política. Por isso que eu não gosto de política, sou apolítico. A política é uma das piores coisas que tem no mundo, é a política. E quem exerce a política faz parte, né? O bom político, ele cumpriu um mandato, vê que é uma podridão do caramba e sai fora. O cara fica 1, 2, 3, 20 vezes se candidatando, é porque realmente não presta. Estou falando demais. Vou parar, que Deus já quer que quando começa a tossir, é que Deus mandou parar. Já orei um Pai Nosso. Vou fazer um pedido agora para você que está ouvindo esse vídeo. Você preste atenção no que eu estou falando e se tranca no seu quarto, não vai para esses rituais satânicos de guitarra, todo mundo, aleluia, se jogando no chão, fazendo um monte de palhaçada. Não, faz o que Jesus falou. Está lá, está no Mateus, está lá. Quer orar? O discípulo pergunta, Senhor, nos ensina a orar. O que ele faz? O que ele fala? Ensinou o Pai Nosso, depois vai entrar no teu quarto sozinho como eu estou aqui agora, sozinho, que o meu Pai vai estar contigo. A maneira de orar certa, gente, é dentro do quarto, sozinho, com a porta fechada. Não precisa de mulher, não precisa de filho, não precisa de ninguém, você com Deus. Jesus, quando queria orar, quando ele estava aqui, ele subia por monte sozinho, lá com o Pai lá. Ele não ia para a sinagoga para orar, ele não orava. Na sinagoga ele entrava para ensinar, porque ele era o mestre. Mas ele não orava. Eu estou olhando as escrituras dele que ele deixou. Nenhuma hora fala que ele orou com as pessoas, não. Ele ensinava, porque a função da sinagoga é isso, é estudar a escritura, no judeu antigamente, né? É estudar, ajudar a comunidade. Isso aí os católicos fazem muito bem. Eu sei porque
eu participei da ajuda dos católicos. Eles fazem muito bem. Entendeu? Eu sei que vocês odeiam, o evangélico odeia católico. Mas você tem que odiar as pessoas que estão lá no público, que estão lá falando a palavra de Deus e tudo, mas se envolve com as irmãs e tudo. Como, né, essa decadência que teve na Igreja Católica foi o ponto facultativo para os evangélicos, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que eu conheço a história toda. Eu estava presente quando o senhor Bispo Macedo fundou ali na abolição, fundou a primeira igreja dele, eu estava presente. Não estava dentro do culto, mas a minha mãe morava do lado. Aí eu comecei a ver o show de rock and roll, de escola de samba, berraria do caramba. Que isso, rapaz? Como é que vocês podem achar? Eu fui uma igreja onde eu estou morando, eu entrei numa chamada igreja, né, de parentes, igreja. Pô, tinha uma bateria dentro de uma sala de 6 metros por 5. Uma bateria, o cara tocando, alto pra caramba, todo mundo berrando. Uma coisa de maluco. Como é que Deus vai chegar num lugar desse, cara? Deus gosta de entrega. Jesus subia para os montes, orava para o pai dele, sozinho, ele e o pai. É o que eu faço, eu estou orando sozinho. Eu adquiri o hábito de orar, estou orando 4, 5, 6 vezes. Parei com meu filho ontem isso. Meu filho não brinca, ele sempre fala as coisas para ele dá aquele sorrisinho irônico dele, mas dessa vez ele não falou nada não. Ele se resignou. É bom se resignar mesmo, porque com o mesmo rigor que ele não pune as pessoas, o Senhor vai punir ele também. Ai. Fica todo mundo com Deus aí, tá? Que Deus abençoe vocês e bote na cabeça de vocês que dê a luz que o Senhor Jesus me deu. Eu saí fora, né? Saí fora desse ninho passarinheiro, né? Que a maioria das pessoas está vivendo. Eu consegui sair fora, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Ai, valeu, obrigado. É porque eu fico meio nervoso. Eu não sou aquele, é o seguinte, aquele papo furado, né? Aquele blá 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 que a maioria dos pastores gosta de fazer, não. Eu falo que vem do meu coração. É meio João Batista. João Batista não era assim? Então, também sou. João Batista teve uma época lá que eu sou um bando de hipócritas, né? Que ele estava vendo ali que as pessoas estavam se batizando, mas não estava com coração, entendeu? Não adianta lá você se batizar, prometer, dar dinheiro, tudo, mas se eu não tiver com o coração quebrantado, puro, Deus sabendo, cara. Né? Vocês enganam o diabo, enganam todo mundo, mas não engana Deus não. Deus ninguém consegue enganar. Beleza? Felicidade para todo mundo.